Moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula, sistema respiratório agora, tá legal? Só lembrando que essa respiração, diferente daquela respiração que acontece dentro da célula, respiração celular, aeróbia ou anaeróbia. Aqui a gente vai falar do sistema respiratório. Nesse caso, a respiração aqui é a ventilação, tá legal? Orgânica ou ventilação pulmonar, tá? Aqui uma ilustração do nosso aparelho respiratório para vocês terem uma ideia. Beleza? Olha só, primeira coisa importante que a gente deve lembrar é por onde a gente tem que ir inspirar o ar, inalar o ar. Boca ou nariz? Nariz. Por que nariz, gente? Porque o nariz ele tem algumas eficiências, né? Ele tem algumas vantagens que a boca não tem. O nariz ele vai umedecer o ar, isso facilita a troca gasosa, ele vai aquecer esse ar e principalmente ele vai filtrar o ar na hora que a gente inspira. Isso é muito importante, tá legal? Então a gente vai levar o mínimo de impurezas possível para lá, para o pulmão, tá? Quando você vai, por exemplo, colocar um saco de carvão na churrasqueira, vem aquele pó preto e você inala isso, depois você vai limpar o nariz, perceba que vai sair todo aquele pó preto. Significa que grande parte dessa sujeira, né, foi impedida de chegar até os pulmões. Isso é muito importante, o nariz age como um verdadeiro filtro, então, tá legal? Se você, por exemplo, está com o nariz entupido e respira pela boca, você vai notar algumas diferenças. A chance de engasgar é muito maior respirando pela boca, já que ela não tem esse filtro. E sem contar que você vai ficar com a boca toda ressecada, causa aquelas rachaduras e tal, porque ela também não vai umedecer esse ar. Então o nariz é importante. Quando o ar é inalado, ele vai passar aqui ó, pela cavidade nasal, né? Vai atravessar aqui para a faringe, e aí perceba, olha aqui na animaçãozinha que eu coloquei para vocês, que nós temos aqui a faringe comunicando tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório, tá legal? E aí então, nós temos aquele buraquinho que é a glote, e aí tem aquela tampinha cartilaginosa, uma cartilagem elástica chamada de epiglote. Quando a gente está falando, igual eu estou falando para vocês, eu estou respirando normalmente, a minha epiglote está levantada, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo mexendo, ó, tá legal? Ela está levantada, o ar passa para as vias aéreas aí. Mas, quando a gente faz aquele movimento de deglutição, que é engolir, a gente fecha a epiglote aqui, ó, fecha a glote com a epiglote, que é esse movimento que vocês estão vendo, ó, epiglote fechou, abriu, e o alimento, que é essa estrutura amarela que vocês estão vendo aqui, ó, ele obrigatoriamente é desviado para o sistema digestório, e aí ele vai para o esôfago. Então o esôfago está aqui na parte de trás, e aqui na parte anterior nós temos a traqueia, que é a parte da via respiratória, tá? Então esse movimento é super importante para impedir, por exemplo, que os alimentos passem para os pulmões, por exemplo, e a gente acaba engasgando aí e tal, tá legal? Bom, então o ar é inalado pelo nariz. Legal, Kiko, eu estou fazendo a ventilação. No que consiste a ventilação? Em dois movimentos. Inspira, expira. Observe que quando a gente inspira, moçada, algumas coisinhas acontecem. Olha aqui, ó, tá vendo? Quando a gente faz a inspiração, então, vamos perceber aqui, ó, o diafragma ele vai abaixar, ele contrai e abaixa. Quando ele abaixa, aumenta esse volume torácico, né? As costelas elas se elevam, os músculos intercostais também contraem e elevam a costela. Então a gente tem um aumento, uma expansão do volume torácico. Ao ter uma expansão, aumento do volume, a pressão interna diminui. Diminui em relação ao ar atmosférico. Então, o que acontece? O ar passa de onde a pressão é maior, ar atmosférico, para onde a pressão é menor, dentro dos pulmões. Tá legal? Então, na inspiração, tudo isso aqui está acontecendo, isso cai demais em vestibular. O Nesp é um dos vestibulares que gosta muito de questãozinha falando sobre sistema respiratório. Já na expiração acontece exatamente o contrário, né? Se na inspiração a gente contrai o diafragma e ele desce, na expiração ele relaxa e volta à sua condição normal. Se na inspiração eu tenho contração dos músculos intercostais e as costelas se elevam, na expiração acontece o contrário. O músculo intercostal ele relaxa e as costelas voltam à sua condição normal, elas abaixam novamente, tá legal? Dessa forma, o que vai acontecer com o volume? Vai diminuir. Ao diminuir o volume, aumenta a pressão. Aumentando a pressão, eu vou expulsar o ar daqui de dentro da minha caixa torácica, que é o que vocês estão vendo aqui no movimento. Ó, expandiu, voltou, ó, de novo, inspira, expira, beleza? É esse o movimento, tomar cuidado com isso em prova, fechou? Vamos lá, inspirei o ar,
mandei o oxigênio para o pulmão, enchi os meus sacos alveolares, os meus alvéolos de oxigênio. Legal. O que eu vou fazer com esse negócio agora, Kiko? Vou mandar isso para o sangue. Então aqui a gente vai ver uma coisa chamada de hematose. O que é hematose? Hematose é troca gasosa, beleza? Então eu vou mandar oxigênio para o capilar sanguíneo, que estava venoso, né? E aí ele vai se tornar arterial, e em contrapartida o CO2 que estava no capilar vai para o pulmão. Tudo isso acontece por difusão. Lembra, difusão é transporte dissoluto de um meio mais concentrado hipertônico para um meio menos concentrado hipotônico, que é um transporte passivo, sem gasto de energia. Que é o que vocês estão vendo acontecer aqui, gente. Ó, nós temos o capilar, perceba que no capilar nós temos aqui maior concentração, ó, a pressão de CO2 é maior no capilar, e aqui no alvéolo pulmonar, perceba que eu tenho muito mais oxigênio, tá vendo aqui, ó, em milímetros de mercúrio a medida, tá? Então, quando o oxigênio está cheio de oxigênio lá nos alvéolos, né? O oxigênio do alvéolo passa por difusão para o capilar e, no sentido contrário, o CO2, que está em maior concentração no capilar, passa por difusão para o alvéolo onde tem menor concentração. Sempre do mais para o menos, tá? Aqui é o que vocês estão vendo na animaçãozinha, ó. O oxigênio passando do alvéolo, esse aqui de cima, passando para o capilar por difusão, e o CO2 passando para o alvéolo por difusão. Dessa forma, a gente faz uma hematose pulmonar. Se fosse um peixe, por exemplo, seria uma hematose branquial. Não é o caso, a gente respira pelo pulmão, tá legal? Só que tem uma dúvida, né? Eu fiz a inspiração, peguei esse oxigênio, mandei o oxigênio para o capilar. Legal. Pergunta, como esse oxigênio será distribuído, levado para todo o corpo? Isso é importante lembrar. Né? E outra coisa importante é lembrar que eu respirei, eu fiz respiração celular, eu usei o oxigênio dentro da célula. Né? E como produto dessa reação a gente produziu CO2. Grande parte desse CO2 ele tem que ser mandado para fora do corpo. Como que esse CO2 produzido nas células, lá nos tecidos, como que ele vai chegar até o pulmão para que a gente possa liberar na expiração? Então isso é importante. A gente vai falar do quê? Transporte de gases, transporte de oxigênio e transporte de dióxido de carbono, que é o CO2, tá legal? Então, olha só, coloquei aqui já para vocês, ó, o oxigênio pode ser transportado de duas formas no sangue, né? Ou dissolvido no plasma, que é uma parte bem pequena, e principalmente na forma de oxihemoglobina. Tá? Então, ele vai se ligar à hemoglobina e será transportado dessa forma. E o CO2 tem três maneiras. Ele também pode ser dissolvido no plasma, é o que tem de menos aí, né? Ele também pode se ligar à hemoglobina, formando um outro composto chamado carbohemoglobina, mas a principal forma de transportar gás carbônico pelo corpo é pelo plasma sanguíneo na forma de íons bicarbonato, que é esse HCO3, tem um menos aí em cima, eu não sei colocar esse menos, e fecha a conta assim, beleza? Então olha aqui, vamos lá para o esqueminha, ó, presta atenção, ó o oxigênio aqui, tá vendo? O oxigênio vai entrar no pulmão ao ser inspirado, inalado, tá? E aí do pulmão, por difusão, ele passa para o sangue. Chegou no sangue, moçada, o que vai acontecer? Ele entra na hemácia, se junta com a hemoglobina, forma oxihemoglobina. E aí então ele vai para o tecido dessa forma. Quando chega nos tecidos, a hemoglobina solta esse oxigênio, ele passa para o tecido também por difusão. Beleza, o que vai acontecer com esse oxigênio agora? Ele vai ser utilizado na respiração celular. Ao respirar, a gente produz água, a gente produz energia, esse é o grande objetivo da respiração celular, formar ATP, né? E como produto ainda dessa reação, a gente tem a liberação de CO2 dentro da célula. Eu quero ficar guardando todo o CO2 que eu produzo? Não, eu tenho que mandar um pouco para fora na expiração. Para isso, eu tenho que mandar esse CO2 até os pulmões. Como é que a gente fazemos isso? A gente faz assim, ó. O CO2 vai para o sangue por difusão, dentro da hemácia ele vai se juntar com a molécula de água, e aí tem uma enzima chamada anidrase carbônica, que vai promover uma reaçãozinha e vai formar aqui esse cara H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele dissocia em íons H+, tá legal? E bicarbonato. Olha lá o bicarbonato. Percebeu? O CO2 está aqui, gente. Só que ele está disfarçado de bicarbonato. E é assim que ele é transportado no corpo, tá legal? Quando ele chega lá na parte pulmonar, ele volta aqui para a hemácia, se liga ao hidrogênio, que está lá dentro, volta a formar o ácido carbônico, que volta a formar água e CO2. O que vai acontecer?
libera o CO2 na expiração. Pronto. Então, eu sei que é um pouco complexo, parece o transporte de CO2, mas, gente, basta você saber o seguinte, que o CO2 é transportado principalmente na forma de bicarbonato pelo plasma e que o oxigênio é transportado principalmente pela hemácia ligada à hemoglobina na forma de oxihemoglobina. Isso é super importante. Lembra que existe um gás, gente, chamado monóxido de carbono, CO, não é CO2. O CO é muito perigoso, é um gás tóxico. Por quê? A hemoglobina, ela consegue, ao mesmo tempo, simultaneamente, transportar O2 e CO2. Porque o sítio de ligação da hemoglobina com o oxigênio e do gás carbônico são diferentes. Ela pode transportar os dois ao mesmo tempo, beleza? Agora, a hemoglobina não consegue transportar ao mesmo tempo oxigênio e CO. E como o CO forma uma ligação com a hemoglobina muito mais forte, muito mais estável, 300 vezes mais estável, quem ganha nessa competição é o CO. Então, se a gente inala o CO se liga à hemoglobina e impede o transporte de oxigênio. Essa ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina está aqui para vocês, é chamada de carboxihemoglobina. Qual que é o perigo disso? Qual que é o grande problema disso? O problema é que, deixando de transportar O2, eu vou ter um quadro chamado de hipóxia, que é a diminuição de oxigenação no tecido, levando a uma coisa muito mais complicada, que é a anóxia, que aí é a falta de oxigenação no tecido, claro, isso pode te levar à morte. Lembra do que aconteceu ano passado, daquela família que estava no Chile, que alugaram uma casa e deu pau lá no sistema de ar-condicionado central? Pois bem, eles inalaram o gás que estava voltando para dentro da casa e morreram todos. Tá? Perceba que eles não morrem necessariamente asfixiados, né? É aquela coisa de você não conseguir, sufocado. Não, é por falta de energia. Você tem o oxigênio, mas você não está tendo uma saturação, você não está aproveitando esse oxigênio, porque o CO está roubando o lugar do oxigênio na competição pela hemoglobina e você deixa de transportar o oxigênio. Tá? Então é um negocinho importante que pode aparecer em prova para vocês, beleza? Quando a gente fala em respiração, é importante a gente lembrar que essa respiração, essa ventilação, ela é involuntária, né? Tanto que se você estiver debaixo d'água, você não consegue respirar. Você não é peixe, não é mesmo? E você sabe que você não pode respirar. Se você ficar preso ali debaixo e não conseguir voltar para a superfície, você vai morrer afogado. Você não consegue respirar debaixo d'água, mesmo sabendo que você pode morrer, né? Por que isso? Porque quem comanda a nossa ventilação, gente, é uma região aqui atrás, ó, né? Já mais medula do que encéfalo, chamado de bulbo, tá legal? Então nós temos o encéfalo, a ponte, o bulbo, a medula. Então nesse bulbo nós temos aí uma região chamada de centro respiratório. E ele faz esse comando de contrair, por exemplo, o diafragma de acordo com as concentrações de H+, e principalmente CO2 no sangue. Tá? E aí nós temos uma situação assim, imagina, por exemplo, uma hipoventilação. Kiko, o que é hipoventilação? É quando você está respirando, né, numa frequência muito menor do que deveria. Quantas vezes a gente respira por minuto? Já pararam para pensar nisso? Não adianta você querer contar que você vai alterar, ele vai sair do automático. Você vai contar, vai ser 1, 2, vai dar merda, não vai dar certo isso aí. Então, se alguém contar por você, ao observar você em repouso, respirando, vai ver que você respira por minuto por volta de 12 vezes, mais ou menos isso, até 14 vezes por minuto, tá legal? Às vezes não chega nem a isso. Então, quanto o coração bate aí de 70 a 80 vezes por minuto, respirar é por volta de 12, 13 vezes por minuto, tá? Se você está respirando muito abaixo disso, ventilando muito abaixo disso, você está mandando pouco CO2 embora. O que está acontecendo com o CO2 no seu sangue? Está aumentando. Se está aumentando o CO2, gente, lembra que ele reage com a água, forma ácido? Está aumentando o ácido. Por isso que tem H+, aí, ó. Lembra de uma solução, vocês aprendem em química, quanto mais H+, mais ácido é o meio. O pH está diminuindo. E aí você tem um quadro de acidose respiratória, é quando o teu pH está abaixo de 7,35. Lembrando que o pH normal é de 7,35 a 7,45. 7,4 para arredondar o negócio, tá bom? Esse é o nosso pH, beleza? Tá? Já num quadro diferente, uma situação contrária, nós temos a hiperventilação, que é o que o Bob Esponja está fazendo aí, ó. Esse movimento, né? Repetidamente, muitas vezes. Hiperventilação. Quando você hiperventila,
você manda muito CO2 para fora do corpo. Se você está jogando muito CO2 fora, vai diminuir a concentração do CO2 do seu sangue, vai diminuir H+. E aí o seu pH vai aumentar, você vai ter uma alcalose respiratória, o seu pH vai ficar alcalino, básico, acima de 7,45. Nos dois casos isso é ruim. Se você tentar fazer isso em casa, talvez você já encheu muita bexiga, sabe quando você faz e fica enchendo muita bexiga? Eu sei que hoje tem bombinha, fácil para fazer, mas se você quiser encher aqui, ó, né, com os próprios pulmões, você vai ficar enchendo muita bexiga, pode dar um desconforto aí, você vai ter uma tontura, a vista vai começar a ficar mais turva, escura. Em alguns casos mais extremos, claro que é mais extremo, não é tão fácil assim, mas você pode desmaiar, que é o que aconteceu aqui com o nosso amigo Bob. Fez tanta hiperventilação que caiu de cara. Toma cuidado se for fazer isso em casa. Beleza? Para finalizar, mais patologias relacionadas ao sistema respiratório. Então, é muito comum lembrar da asma, você está vendo aqui uma situação normal e aqui ó, um quadro inflamatório e tal, diminuindo a passagem do ar. Na tuberculose, essas lesões causadas aqui nos pulmões pela bactéria, né? A tuberculose é uma doença bacteriana, bacilo tuberculose, né? Mycobacterium tuberculose é o nome da bactéria, também chamada de bacilo de Koch. A sinusite, né? Você tem aqui os seios da face, ó, né? Tudo inflamado e tal, congestionado, dói essa parte, principalmente frontal aqui, ó, né, da cabeça, essa região costuma ficar bastante dolorido e tal. O enfisema pulmonar, né, e aqui um pulmão normal, aqui um todo danado pelo uso do tabaco, do cigarro, por exemplo, né? O enfisema pulmonar é quando você tem uma destruição dos sacos alveolares, né, daquela membraninha dos sacos alveolares, e como consequência disso você vai diminuir muito a superfície de contato e como consequência você vai ter uma menor saturação de oxigênio. Um cara com um quadro já bem avançado de enfisema, ele dá 2 passos e falta ar, tá legal? Complicado. Por isso que na Covid é complicado aí quem fuma, né? O fumante tá no grupo de risco, junto com outras pessoas, diabetes, pessoas com hipertensão e tal, porque o pulmão, teoricamente, já está mais danificado e aí no Covid aumenta muito mais ainda esse quadro de complicação pulmonar. E aqui uma imagem de tomografia do pulmão, né, de uma pessoa com Covid, perceba aqui que tem essas alterações aqui no pulmão também, tá? Então, só para deixar aí como curiosidade algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório. Beleza, moçada? Lembra que vocês vão assistir essa aula, fazer os exercícios e qualquer dúvida estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Beleza? Fechou? Beijo, tchau, obrigado. Bom estudo.